Vamos em frente, vamos falar agora exatamente desse processo. Então, o que está em curso? Há uma tentativa de blindagem do Paulo Sérgio, o ex-ministro da Defesa, para entregar as cabeças de Bolsonaro, claro, isso já está mais do que resolvido, Braga Neto e Heleno aos leões. Participam desta articulação as forças da mídia conservadora que participaram de toda a articulação da Lava Jato, com a liderança especialmente da Globo e de todos os veículos da Rede Globo, e participa, evidentemente, a cúpula das Forças Armadas, mas tem um coordenador desse processo e há também conversas com o PGR e com o Supremo rolando. Vamos ver como é que vai acontecer. A ideia, como eu disse, basicamente é isso, ó. Teve as maçãs podres, Bolsonaro, Braga Neto e Heleno, e Augusto Heleno, mas as Forças Armadas são Forças Armadas impolutas e a democracia no Brasil só não foi derrotada por conta da força, da firmeza das Forças Armadas. Nós vamos ter que engolir essa conversa de novo. Então, esta é a conversa. Aqui, ó. Uma das alegações que estão fazendo nos bastidores é a seguinte. Então, diz assim, como eu disse ontem, né, são algumas jornalistas, especialmente das organizações Globo, que fazem o papel que outros fizeram no passado na Lava Jato. São quase que as porta-vozes dessa articulação aí da faxina que vão tentar fazer nesse processo aí para limpar, para que as Forças Armadas saiam limpas, né? Então tá lá a Miriam Leitão, um dos filhos dela foi o Matheus, acho, ou Vladimir, foi um dos líderes do esquema lavajatista na imprensa, com a cobertura dela, né, naquela ocasião, mais a Bela Megali e mais outra jornalista. Você falou ontem, eu não lembro. Não, tudo bem. Dessa vez eu não vou lembrar. Mais a Malu Gaspar, né? São as três do jornal O Globo, né? Lá na Globo News e na Rede Globo, outros jornalistas participam. Então, esse aqui é um trecho da reportagem da Bela Megali. Na tentativa de proteger o ex-ministro, integrantes da caserna destacam que seu cargo como chefe da pasta de defesa, então Paulo Sérgio Nogueira foi primeiro comandante do Exército e depois ministro da Defesa no processo eleitoral. Que o cargo, então, de chefe da pasta de defesa era de natureza política, que, por ser um quadro do governo, Nogueira estaria mais suscetível às pressões e ordens do então presidente, tanto na eleição quanto após sua derrota. Então, a conversa que eles estão vendendo, estão tentando engambelar o país, é esta, de que não, ele era um ministro de natureza política, então ele tinha que atender às ordens do presidente. Conversa fiada, é a mesma linha de argumentação que está sendo feita para livrar a cara do Freire Gomes, para que seja ele, como se fosse ele o exército personificado no Freire Gomes, que teria sido o homem que impediu o golpe de Estado. Tá aí. A defesa do Freire Gomes apresentou, logo depois do depoimento dele na Polícia Federal, segundo o Globo, tudo é informação do Globo, tá? São os únicos que têm informação realmente direta das Forças Armadas, da PGR e do STF e, sobretudo, da Polícia Federal. Você vai ver o seguinte, todos os demais jornais, com exceção de uma ou outra reportagem da CNN, bebem da Globo. A Globo é a fonte de todo mundo. Então, eles colocaram um parecer da AGU, da época do Bolsonaro, para dizer por que o Freire Gomes não tinha desmontado os acampamentos golpistas na porta dos quartéis do Exército. Olha aqui. No parecer feito pela consultoria jurídica, a AGU, junto ao Ministério da Defesa, a AGU diz que as Forças Armadas podem promover, no perímetro de 1.320 metros, em torno dos estabelecimentos militares, ações típicas de polícia administrativa, não lhe sendo dado, todavia, o dever de efetuar prisões em flagrante de delito dos crimes comuns. Essa é a desculpa deles. Esse argumento, gente, é um negócio assim... Não tem qual.
é para poder deixá-los numa zona cinzenta que eles nunca vão ser punidos por nada. Então, só pode ter administrativo. Então, alguém mata um soldado mata um civil na porta, eles dizem que eles não podem prender. Vocês imaginem? Agora, vai ver se um civil mata um soldado na porta do quartel do Exército, o que acontece? É uma cascata institucional para livrar a cara do Freire Gomes. E por que é que não se poderia alegar que eles estavam promovendo ação de polícia administrativa para tirar os acampamentos? Era só dizer o seguinte: esses acampamentos estão estorvando o bom funcionamento dos quartéis do Exército. E tira, não precisava nem alegar. Gente, é a armação para livrar a cara do Freire Gomes e, nisto, livrar a cara do Exército. Ontem, a defesa do Bolsonaro pediu ao Alexandre de Moraes acesso aos depoimentos de Freire Gomes e de Batista Júnior. Ao que tudo indica, tem sido o roteiro seguido desde o começo dessas investigações. O que o Alexandre de Moraes, como é que funciona a dinâmica ali? A Polícia Federal ou o Supremo vão liberando para a Globo trechos dos depoimentos, que são sigilosos, ninguém sabe. Aí, depois que já foi boa parte publicada e se construiu a narrativa de interesse de quem está no comando da operação, aí o Alexandre de Moraes torna públicos os depoimentos. Essa foi a estratégia usada das outras vezes, e aí, ele tornando público, é claro que o Bolsonaro e sua defesa passam a ter acesso. Tá aí, esta é a notícia de ontem para hoje. Os efeitos do depoimento de Freire Gomes para o Exército. Olha só, generais avaliam que relato pode aliviar suspeitas de que houve um movimento golpista no comando da força. Então é isso, essa é a operação que está em curso nesse momento, com esta conversa fiada, e a operação que está em curso com a articulação nos bastidores dele, José Múcio. O ministro da Defesa de Lula participa dessas articulações de bastidores e podem ter certeza, tem muito mais gente no governo Lula envolvidas nessas articulações. Mais uma vez, qual é a linha de defesa dessa turma? Eu estava cumprindo ordens. Essa é a linha de defesa. Essa é a linha de defesa. Só que o Código Penal, artigo 22 do Código Penal, ele não é tão explícito assim. Mas o Código Penal militar é absolutamente explícito. É absolutamente explícito. E o direito internacional consagra isso. Então, diz lá, leem só o artigo, o início do artigo do Código Penal Militar, artigo 38 do Código Penal Militar. Não é culpado quem comete crime sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade, ou seja, com uma ordem taxativa. B, não é culpado quem comete crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. Eles não leem esse finalzinho, né? Em matéria de serviços, não em matéria de crime. Mas o próprio código, o próprio artigo 38 do Código Penal Militar prescreve taxativamente, no parágrafo 2º, se a ordem do superior tem por objetivo a prática de ato manifestamente criminoso, ou se há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior. Então, o ex-comandante do Exército, ao cumprir a ordem do Bolsonaro para não acabar com os acampamentos, ao silenciar diante da armação, ele está sendo cúmplice no crime contra a democracia que foi cometida. Assim como Paulo Sérgio Nogueira, assim como Augusto Heleno, assim como toda a tropa, né? Assim como toda esta tropa de generais. Este argumento que os militares brasileiros estão querendo usar, botar na mesa para se livrarem, é um argumento conhecido como defesa de Nuremberg. Foi um argumento, nós já falamos disso ontem, ficou conhecido assim, passou a história com este título, defesa de Nuremberg. É também chamado
ordens superiores ou apenas cumprindo ordens. São as formulações que tem, dependendo do país, né, para este tipo de argumento. É uma alegação que se faz em um tribunal de uma pessoa, seja militar, policial, tanto faz, que não deve ser considerada culpada, pois o réu estaria apenas cumprindo ordens e, por isso, não seria responsável pelo delito. Esta defesa de Nuremberg foi derrotada e os nazistas foram enforcados, alguns suicidaram-se, foram todos eles condenados. Então, o que os militares brasileiros estão trazendo à tona para se defender é o argumento que os nazistas levaram ao Tribunal de Nuremberg para tentar se livrar depois de todos os crimes da Segunda Guerra Mundial. É espantoso, né? É espantoso. Demais, Mauro. Tô lendo aqui, Mauro, olha, os comentários, né? Deixa eu colocar um pouco aqui. O Edson Dantas, ele diz, atenção, o povo brasileiro quer que prenda imediatamente a desgraça do Bolsonaro. Juliano Mendonça, a única coisa que os bolsomínios acertaram na vida, apelidaram a Globo de Globo lixo. A Tony Bastos, esse Paulo Sérgio tem que ser punido, não vai ter como se salvar, não. Ninguém mais compra o que Malu Gaspar e companhia dizem. E a Margarete Gaspar de Almeida mandou o superchat perguntando, Mauro, o que tem por trás da anistia? Tem a ver com medo de novas tentativas de golpe? Até que ponto pode-se prender militares e tudo certo? Dúvidas? Margarete, o objetivo desta anistia, que nem vai ser anistia, né, pelo jeito, porque sequer serão condenados. Esse é o que está em andamento agora. Esses militares sequer seriam condenados, exceto as maçãs podres, né? Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e alguns outros. Esta ideia da não punição deles é porque eles têm medo dos militares. Há um medo incontível dos militares. Não é que é para medo de nova tentativa de golpe. É claro, essa é a alegação, mas é exatamente a não punição dos militares que faz com que as tentativas de golpe, ou que a possibilidade de um golpe contra a democracia esteja sempre no horizonte no Brasil, sempre está. Olha, nós tivemos tentativa de golpe em 54 derrotada. Nós tivemos tentativa de golpe em 61 derrotada. Tivemos golpe em 64 vitorioso. Tivemos golpe em 2016 vitorioso e tivemos esse golpe agora derrotado. Alguém tem dúvida que se não houver uma punição exemplar e uma reformulação das Forças Armadas, daqui a 1 ou 2 anos vai ter nova tentativa de golpe? Ninguém tem dúvida. Ninguém tem. Onde é que não tem tentativa de golpe? Na Argentina, por exemplo. Porque lá foram punidos. Né? Foram punidos radicalmente. Vamos ver. Agora, é isso, gente. Bolsonaro vai ser condenado e vai ser preso. Não vai ser agora, dificilmente. Ele vai ser preso só no final do julgamento. Esse é o rascunho, é o script que está definido. Mas a ideia é essa. Pega os bois de piranha enquanto a manada, chamada Forças Armadas, passa.